Vamos mudar de assunto. Acabamos de passar por uma eleição municipal e a Câmara Municipal de Porto Alegre teve uma renovação de 30%. São 11 o número de novos vereadores. Hoje a gente conversa com 2 vereadores que estarão na nova composição do Legislativo Municipal a partir do ano que vem. Eles são de partidos que defendem ideias distintas, o Novo e o PSOL, mas que também são partidos que cresceram nessas eleições. Sejam bem-vindos. O vereador, professor Alex Fraga, do PSOL, que era suplente em 2014 e assumiu o mandato no lugar de Pedro Ruas e agora se reelegeu. E Felipe Camossato, do Partido Novo, que terá o primeiro mandato, já começando como o 5º mais votado da Câmara. Boa noite, sejam bem-vindos, vereadores. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Sejam bem-vindos. Prazer estar contigo aqui de novo. Uma honra, né? Eu já tinha recebido o professor Alex Fraga, mas ali naquela transição de suplente, assumindo a titularidade. Agora, definitivamente, vereador, seja bem-vindo. E o Felipe Camossato, que estou conhecendo hoje, né, já participava de movimentos, militava, mas hoje vereador, né, é uma sensação, eu imagino, ser o 5º mais votado. Sim, tá caindo a ficha aí nessa história de ser vereador, né? Sim, mas, é uma novidade para ti. Realmente. Para todos nós do Novo, na verdade. Sim. Né? O Novo foi um Partido partido Novo. formado por pessoas de fora da política, né? A gente, de fato, não conhece muito bem do jogo político, não fazemos política há anos que nem muitos outros partidos, muitos outros candidatos. Então, para a gente é uma novidade, estamos empreendendo na política e trazendo uma ideia realmente nova. Né? Não utilizamos dinheiro público na campanha, né? Exigimos ficha limpa até para afiliados. Todos os candidatos do Novo, 16 candidatos que concorreram, participaram de processo seletivo para serem selecionados. Então, a gente está aí conhecendo e, ao mesmo tempo, trazendo ideias novas que a gente acredita que são extremamente necessárias, ainda mais nesse momento que a gente vive de falta de representação política, né? As pessoas não se sentindo identificadas com os partidos, com os políticos eleitos. Então, a gente conseguiu aí uma votação expressiva, no meu caso. Também destaco aí o Linuzin, nosso segundo candidato mais votado do Novo, que fez 5.230 votos, uma votação de candidato eleito, 23º candidato mais votado em Porto Alegre, uma campanha fenomenal, né, também sem dinheiro público e que ficou aí de fora por causa do quociente eleitoral. Né? Até só para fechar sobre o Novo, eu não cheguei a ler todo, né, o regulamento, o regimento, o estatuto, enfim, mas tinha algumas questões diferentes. Aí, tem aquela restrição, digamos assim, que uma vez eleito não pode se reeleger, isso pelo partido, uma determinação do partido? Sim, o nosso estatuto ele tem uma série de diferenciais, né, que é a preocupação que o Novo tem desde o início assim, com a governança, né, de se tornar uma legenda que de fato represente ideias e valores e não seja o partido do figurão, né, do fulano de tal. Então, o Felipe Camossato não vai ser o Felipe Camossato do Novo, vai ser o Novo que tem o Felipe Camossato. Sim. Então, por isso existe uma série de ferramentas, né, para proteger a própria marca do partido, né, com relação a políticos aproveitadores. Nesse caso da reeleição, existe uma cláusula que veda mais de uma reeleição para o cargo legislativo, porque a gente é contrário ao carreirismo político. Portanto, acreditamos que o político deve servir uma vez, né, se for muito bem, reelege e depois retorna para sua carreira profissional, ou então ele busca algum outro cargo legislativo para não se apropriar da máquina, né, não se acomodar na sua função. Perfeito. Agora eu vou passar para o outro lado. Professor, a gente teve, quero destacar a sua colega, Fernanda Melchiona, que foi a mais votada, 14.630 votos, uma votação muito expressiva, e pega o gancho naquilo que o vereador Felipe Camossato falou agora, de que a gente teve um quociente ali de brancos, nulos e abstenção expressivos, não só em Porto Alegre, mas em outros municípios. E então o PSOL, e até olhando, fazendo um raio-x da esquerda, ou daquilo que classificamos, pela modernidade temos que classificar, né, entre esquerda e direita, o partido que cresce, né, não só em Porto Alegre, como em outros municípios, e com essa votação expressiva não só do senhor, mas também da Fernanda Melchiona, o Robaina, entre outros colegas, dá para a gente afirmar que hoje a nova esquerda se representa, o que o partido pensa dessa votação, enquanto, por exemplo, o PT teve uma queda muito grande, não só em Porto Alegre, mas no país. Bom, Bives, eu vou falar basicamente do meu partido, pessoal. Né? Nós temos um trabalho bastante sério na Câmara de Vereadores. A vereadora Fernanda, ela está eleita como a mais votada de Porto Alegre para um terceiro mandato. Isso significa que há um reflexo de um trabalho sério que ela tem feito ao longo dessas 2 legislaturas anteriores. Né? Não é por nada, né? A vereadora Fernanda fez
quase 15 mil votos, né, uma marca expressiva para um partido que não tem uma estrutura, né, de partido grande. Nós somos um partido pequeno, somos um partido jovem e um partido calcado principalmente na força da militância. Né? Nós não temos vínculos com grandes organizações, né? Nós temos ali a atividade dos movimentos estudantis, né? Que temos uma inserção, temos um trabalho bonito, né? Muita gente, muita gurizada ali apoiando o partido, fazendo seu trabalho voluntário, militante. E temos também alguma inserção dentro de algumas categorias profissionais, né? Existem trabalhadores do campo da saúde que apoiam o nosso trabalho, os meus colegas professores também, né? Vem necessário uma representação diferente da que tinham antigamente, né? E procurar o pessoal pelo trabalho sério que nós estamos tentando emplacar Desculpa, nas nossas... mas eu não vou deixar o senhor ser modesto nesse momento, porque também, né, foi suplente, teve uma votação para chegar né, a ser suplente e depois assume como titular, e se for reeleito também é reflexo do seu trabalho. Né? Sim, não só da Fernanda Melchiona, ou seja, corroborando, né, com o que o senhor estava dizendo, vereadora, é também um reflexo de que a população reconheceu o trabalho que está sendo feito pelos vereadores do PSOL, né, em Porto Alegre. Exatamente. Eu tive muita felicidade porque, ultimamente, nós, professores, né, o setor da educação, sim, ela vem sendo alvo de ataques de todos os lados. Né? Infelizmente, em termos históricos, o setor da educação, né, ele tem sofrido ataques por pessoas que muitas vezes não são especialistas na área. Né? Pessoas que opinam sobre programas de ensino, sobre qualidade de ensino, sobre índices, sem ter necessariamente um envolvimento com a temática. Né? E isso, de certa forma, descaracteriza e desqualifica o debate na área. Né? Nós precisamos, primeiramente, né, para discutir educação, nos inteirarmos sobre, né, teorias educacionais, sobre aspectos que envolvem as possibilidades educacionais, a construção da aprendizagem. Né? Então, eu acredito que, de certa forma, essa eleição ela demonstrou que há, né, uma preocupação por um certo segmento da sociedade de que é necessário que haja uma representação do meio. Bom, já que o vereador já deu uma dica do que a gente vai falar agora, que são os projetos e as áreas em que cada um vai trabalhar, para a gente conhecer um pouco mais do que vai acontecer, né? Dos projetos de cada um dos vereadores. Eu vou depois voltar para o senhor, vereador, professor Alex, mas já sabemos que a educação, com certeza, será uma área em que vai trabalhar. Felipe Camossato, vereador, seu foco, sua área. Às vezes o vereador até fica mais fácil de enxergar o foco dele inicial. Não que ele não vá se envolver em outras questões, porque a batalha na Câmara é diária. Mas de início, qual o seu foco, vereador? Sim. As 3 propostas que eu mais trouxe em campanha e mais comuniquei, elas dizem respeito à desburocratização, empreendedorismo e segurança pública. Então, certamente serão as três pautas que eu vou abraçar com mais força, né, que nem tu mencionaste, né? De fato, a votação na Câmara, o trabalho na Câmara envolve todas as áreas, eventualmente vou estar votando projetos que não dizem respeito a essas áreas, né, que digam respeito à educação, saúde, enfim. E temos ideias também e projetos para isso. Mas a nossa prioridade, nesse primeiro momento, vai ser principalmente elencar aí quais são as coisas factíveis de serem feitas com relação a essas 3 principais áreas, né? Que tipos de projeto teriam aí uma chance maior de sucesso, com menor custo, maior impacto, né? Porque o que a gente tem interesse é principalmente conseguir produzir resultados. Né? A gente sabe que a Câmara de Vereadores de Porto Alegre é uma Câmara cara, né? Tem muito gasto de gabinete, o salário de vereadores é alto. Então, por ser um custo para o município pagador de impostos elevado, a gente precisa produzir resultado. E o resultado ele tem que ser sentido na ponta, né? Pelo contribuinte, pelo pagador de impostos, em melhoria dos serviços públicos e em ver que a Câmara de Vereadores está, de fato, servindo a população, né? Produzindo resultados. Sim. No seu caso, vereador Alex, a gente já falou de educação, mas alguma outra área específica que o senhor gostaria de salientar? Como biólogo por formação acadêmica, né, eu me preocupo bastante com as questões ambientais. Nós temos em Porto Alegre, né, o setor da construção civil avançando bastante, né, há tempos atrás, com os investimentos do governo federal, ele ganhava um fôlego, né, construtoras, né, estavam com empreendimentos por todas as áreas da cidade, mas, de certa forma, esse crescimento não planejado, esse crescimento desordenado, fez com que a nossa cidade perdesse uma das referências que era no passado, que era de capital verde no Brasil.
né? Nós perdemos muita área verde e isso, de certa forma, compromete a qualidade de vida na nossa cidade. Porto Alegre sofre, nos últimos anos, com graves impactos ambientais, né? A questão de chuvas torrenciais, a questão daquela explosão de ventos que nós sofremos em 29 de janeiro deste ano. Tudo isso é um reflexo de um mau cuidado com relação à questão ambiental, né? Então, eu tenho trabalhado alguns aspectos, né? Mas a questão ambiental também é muito difícil de ser trabalhada, porque ela muitas vezes se contrapõe com interesses econômicos, né? Então, é uma batalha Posso cruel. imaginar que, por exemplo, a Batalha do Cais ainda vai render alguns capítulos, o novo Cais. A nossa cidade, Porto Alegre, vive uma situação caótica, né, em termos econômicos, porque nós temos uma cidade com um reduzido número de habitantes, né? Nós temos uma capital que não tem uma população muito grande, né? E nós temos 16, 17 shopping centers. Sim. Né? E se tu for colocar um índice per capita, né, nós temos menos shopping centers do que São Paulo por habitante, né? E isso, de certa forma, é uma doideira, né? Para que tanto? Uma provocação aqui no colocar tema mais específico, colocar né? mais um na beira Claro. aí é complicado. Bom, a gente está conhecendo, né, algumas das propostas, mas uma novidade, o pessoal é um partido novo, né, mas o Partido Novo é um dos mais novos que tem. A gente tem aqui no Brasil 30 partidos registrados, né? Hoje de manhã eu estava ouvindo em um noticiário na televisão que tem uma fila ainda para outros partidos chegarem ao Brasil. E a pergunta seria, né, o que levou ao pessoal do Novo chegar em um novo partido ou não procurar uma legenda, talvez que já existisse ou tivesse alguma tradição? Bips, é um ponto muito importante. Desde que a gente começou aí a coleta de fichas de assinaturas para fundar o Novo, muitas pessoas perguntavam, pô, mais um partido político, né? Mais um para nos roubar, é o que muito falavam. Pois bem, a gente acredita muito, né, nas teorias econômicas modernas que dizem que as pessoas reagem a incentivos, né? E isso eu falei no rádio mais cedo, na Guaíba, que a gente tem um grande incentivo cruel, no caso brasileiro, na política partidária, que é o fundo partidário. São 870 milhões de reais que são distribuídos aos partidos políticos, oriundo do pagador de impostos, né? E acaba fazendo com que exista um grande incentivo a se formar mais partidos políticos. E por isso a gente tem aí uma série de legendas de aluguel, né? A gente vê casos de mau uso desses recursos públicos, né? Gasta-se em campanhas, gasta-se para benesses dos dirigentes partidários, né? Então, com esse incentivo de se formar partidos, a gente vai ter sempre problema de falta de representação política. Porque, de fato, né, tu monta um partido político, ele não faz uma votação expressiva, mas ele continua sempre lá, né, recebendo aquele dinheiro do fundo partidário, se mantendo ali, né, negociando seu tempo de TV, né, negociando secretarias em troca de apoio, e assim a coisa vai. O Novo, ele é contrário ao fundo partidário, a gente não utiliza dinheiro público, né, nem um centavo do fundo partidário para nos sustentarmos, a gente vive só do dinheiro dos nossos filiados e de doações de pessoas que acreditam nas nossas ideias. E por isso, a gente acredita que, uma vez que o fundo partidário fosse extinto, a gente teria, de fato, partidos que realmente houvessem representação política de verdade, porque só restariam legendas que tivessem pessoas dispostas a bancar aquelas ideias, aquela representação. E hoje a gente tem mais de 30 partidos políticos que tu tira metade deles aí, que tu não consegue nem identificar quais são as ideias e valores incomuns, porque tem políticos lá dentro que defendem A, B e C, da mesma forma que tem pessoas lá dentro que são totalmente opostas àquelas ideias. E nesse ponto fica aqui, inclusive, um elogio ao próprio PSOL, que ele se mantém coerente nas suas ideias e valores. Eles são um partido ideológico, né? O Novo, ele tem sua corrente de valores, de ideias, e a gente procura também ser uma legenda onde as pessoas consigam entender que, votando no Novo, elas estão votando naquela representação de ideias e valores. Por isso que vem aquela figura de não ter um político que se sobressalte, não ter um Felipe Camozato como o dono do partido. Porque justamente o que importa são aqueles valores, aquelas ideias que o partido, a legenda, defende, e não tanto as figuras que estão ali na frente. Aquelas figuras são representação daquelas ideias. Então, quando tu vota no 30, que é nosso número, né, tu está votando naquelas ideias, né, e elegendo um representante que vai representar aquilo ali. Às vezes chamam ideologia um termo antiquado, enfim, vamos chamar de visão de mundo. O que mais me assusta na política é aqueles que tu não consegue identificar qual é a visão de mundo, e aí tu não consegue identificar qual é o projeto, né? O que ele pensa para a cidade, aquilo pode variar tanto com os interesses, enfim. Eu acho que a gente está batendo um ponto bem interessante, não importa a visão de mundo, vamos concordar ou não, cada um tem a sua, né, e vai se alinhar, mas é bem lembrado, o PSOL, justamente por isso,
talvez não tenha tido tempo suficiente durante a campanha de televisão, justamente por se manter firme. A posição do Freixo também, quanto ao apoio do PMDB, se manteve firme, dizendo, olha, eu não vou, a minha visão de mundo não vai se alinhar a essa, né? Para ganhar tempo de TV ou apoio de alguém. Já a gente está falando do Novo de uma forma bem aberta para apresentar o Novo, já que ele é novo. Certo. Agora, do pessoal já tem trabalho, né, sendo desenvolvido, reeleições acontecendo, né, gente sendo reeleita. Eu quero lembrar um projeto pessoal que obrigava, já que a gente está falando em ver eficiência na máquina partidária e também na máquina pública, esse projeto pessoal que obrigava a divulgação dos gastos com publicidade dos órgãos e entidades dos poderes legislativo e executivo da capital. Só que a proposta foi vetada pela Prefeitura e o veto mantido pela Câmara. Por que a necessidade? Vamos relembrar essa... Já que a gente está brigando tanto por moralizar a política e junto à máquina pública, né, isso já não está no portal da transparência, pelo menos alguns alegam isso, e a gente tem que ser tão firme, né, na gestão pública, como o próprio Novo está propondo. Na verdade, a prestação de contas à sociedade ela é necessária e fundamental. Nós temos como os princípios da administração pública, né, legalidade, impessoalidade, moralidade, mas nós temos a publicidade. Não adianta tu mostrar uma planilha dentro de um site, né, se não há efetivamente, né, a demonstração do que realmente foi gasto. Dizer que foi gasto tanto nisso, tanto naquilo, não serve. Não serve a mim, não serve à população e, por isso, a necessidade de um esclarecimento melhor das contas. Hoje, nós, vereadores, temos muita dificuldade em saber como a Prefeitura de Porto Alegre está gastando os seus recursos. Quanto vai para cada programa, para cada atividade, né? Quantas pessoas estão envolvidas nesse processo, tudo isso é muito obscuro. Nós pedimos muitas vezes informações com relação a essas demandas e, às vezes, as informações não chegam. Então, obrigar a Prefeitura a publicizar e a esclarecer os valores empenhados nos seus programas é uma necessidade básica. Sim. É o esclarecimento para aquele que é o contribuinte e é aquele que, né, tem o direito, né, de ter... Vamos resumir, não é um favor, não faz mais nada que obrigação. Nada que obrigação. Bom, gente, eu vou chegar numa questão delicada porque a gente tem uma campanha acontecendo ainda, temos segundo turno em Porto Alegre, então... A pergunta seria a seguinte: como vocês avaliam, na perspectiva de cada um, alinhado ao seu partido, a atual administração da capital, né, e o que a gente pode esperar da Câmara de Vereadores frente a essas mudanças ou não que vão acontecer? Eu acho que o professor Alex mencionou um ponto importante quando ele falou sobre a questão do meio ambiente, né? Falou sobre os ventos que atingiram a cidade no início do ano, que geraram prejuízo à cidade. E a gente, inclusive, ontem pela manhã eu estive na Câmara de Vereadores e ainda tem árvores lá pelo chão, né? Ainda está um cenário de destruição. E a gente vê, então, que é desde a limpeza urbana, desde as podas urbanas, da organização da cidade, até mesmo passando pelos relógios de rua que estão desligados há muito tempo, a insegurança pública, a administração pública na prefeitura, ela vai mal há bastante tempo. Então, na minha opinião, tem muita coisa a ser melhorada, sim. Né? Esse segundo turno está sendo interessante, porque tem aí Melo, né, vice-prefeito, concorrendo, tentando passar uma imagem de desligado da atual gestão, inclusive, né? E tem Marquesan, que há muito tempo ele está lá como deputado federal em Brasília, né? De repente até um pouco desconectado do que está passando em Porto Alegre, mas vindo aí com uma solução diferente do status quo, né? Da situação atual. Então, nós do Novo temos discutido muita coisa para a cidade, sim. A gente estava bastante focado na eleição da Câmara Municipal e, portanto, o Novo ele não se coligou, ele se focou em fazer o seu trabalho de conseguir garantir pelo menos uma cadeira na Câmara. Fomos bem-sucedidos nisso e agora a discussão em torno de um apoio ou não no segundo turno, ela está sendo feita. Não sei se vai ter apoio a nenhum dos candidatos ou algum desses candidatos. Imagino que possa ser que não haja nenhum apoio, né? Imagino que não se concretize algum apoio por conta desse passado de não se coligar. E o Novo ele surgiu, na verdade, por não se ver representação nos partidos políticos e políticos atuais. Então, de uma certa forma, a gente conceder um apoio agora seria se houvesse alinhamento de ideias mesmo, em torno de algumas pautas produtivas para a cidade. Então, a decisão do Novo está sendo tomada. Eu, pessoalmente, estou decidindo ainda pelo meu voto. Eu tenho uma tendência maior a votar no Marquesan do que no Melo por conta dessa questão de renovação, né? Muito mais do que por alinhamento ideológico, né? Ou de ideias com o próprio Marquesan. Mas acho que a renovação ela é muito importante e, infelizmente, na Câmara a gente não teve uma renovação tão forte quanto se esperava, né?
Então, acredito que muito em breve o Novo deve soltar uma nota aí revelando qual vai ser o seu apoio ou não apoio, né, para esse segundo turno. Bom, e no caso do PSOL? O PSOL não apoia nenhum dos candidatos que estão aí para o segundo turno, né? Não há apoio, mesmo porque são duas faces de uma mesma moeda. O Marquesan se vende como uma novidade, mas, na verdade, o partido dele estava até pouquíssimo tempo atrás na base governista. Eles estão há 12 anos na prefeitura da capital. E isso, de certa forma, tenta ser maquiado, mascarado, mas a verdade é que o PSDB era governo. Era governo, foi governo com Fogaça, foi governo com Fortunati, né? E vencendo um ou vencendo o outro, né, as máquinas estarão na prefeitura novamente no ano que vem. Né? Nós fazemos uma oposição ao atual governo do Sebastião Melo, que é um governo, na nossa visão, catastrófico. É uma máquina inchada, pesada, ineficiente, burocratizada, em que não há conexão entre os setores. Os secretários, pelo loteamento de partido que foi feito ao longo dessa gestão, 12 anos, os secretários não falam uns com os outros. Porque é o feudo do partido A, é o feudo do partido B, e esses feudos não têm interlocução. Como é que nós vamos querer eficiência de um governo que tem esse loteamento monstruoso e que vai continuar sendo um grande loteamento? Então, nós fazemos uma oposição ideológica frente ao que está posto. E a realidade é essa. São duas faces de uma mesma moeda. O pessoal não tem como apoiar esses projetos de governo, que atacam também frontalmente o direito dos trabalhadores. O Melo, o Fortunati, estão ameaçando desde o início do ano o parcelamento do salário dos servidores. E nós não podemos concordar com esse tipo de atitude. Bom, eu quero agradecer a gentileza. Eu sei que estão saindo da campanha, estão muito cansados. A gente estava falando fora do ar, não é fácil uma campanha, seja em qual partido for. É uma campanha ombro a ombro, como a gente diz, na cidade, tem que estar junto com o povo mesmo, afinal de contas, todos vivemos na mesma cidade, né? Bom, então eu quero agradecer mais uma vez a disponibilidade. Infelizmente, a gente tinha anunciado Mauro Zacher também, e Fernanda Melchiona, que não puderam comparecer com seus compromissos, mas os dois gentilmente atenderam. Eu desejo muita sorte, afinal de contas, sou um cidadão porto-alegrense e quero o melhor para a nossa cidade, assim como você em casa também quer. E os canoenses, o pessoal de Viamão, de toda a região metropolitana que está nos assistindo, uma hora ou outra vai passar pela capital de todos os gaúchos. Parabéns pela eleição, e desejo muito sucesso na empreitada de cada um. Obrigado, Bibs, pelo convite. Eu quero agradecer também, aproveitar um momento para agradecer aos 10.488 eleitores que confiaram em mim o voto, quase 30 mil do Novo em Porto Alegre, e deixar um convite também. A gente não usa dinheiro público para sustentar, portanto, a filiação, a ajuda de novos filiados do Novo, ela é fundamental para que esse projeto avance. Então, entra lá no site www.novo.org.br e por R$ 26,00 e alguns centavos, uma MEC oferta, tu pode contribuir com um projeto de política bastante alternativo, bastante diferente e inovador mesmo para o Brasil. Bom, e agora a vez o senhor agradecer aos seus eleitores. Gostaria de agradecer a todos que depositaram sua confiança em mim. Foi uma campanha bem modesta, mesmo porque eu não acredito na política feita por políticos. Políticos de carreira, o carreirismo, ele, de certa forma, compromete as deliberações e as votações dos eleitos. E eu, portanto, faço questão de continuar em atividade. Eu ainda dou aula em 2 escolas e, por isso, estou bastante cansado com relação à campanha. Graças à família e graças aos amigos, apoiadores, alunos e ex-alunos, tivemos essa votação de 3.710 votos, e temos uma cadeira como titular na Câmara. Obrigado, Bives, obrigado a toda a audiência do Conexão RS, mas vamos lá, estamos prontos para mais 4 anos desse desafio que é cuidar da nossa cidade, Porto Alegre. Eu tenho uma boa e uma má notícia para fechar, tá? A boa notícia é que o programa está acabando, vocês podem ir para casa descansar, vereadores. A má notícia é que tem 4 anos de trabalho vindo por aí. Sejam sempre bem-vindos e boa sorte mais uma vez.